Senhor, te agradecemos pelo dia, até esse momento, pelo cuidado do Senhor conosco. Te adoramos, ó Deus, com um coração assim agradecido mesmo pelo teu favor, pela liberdade que temos de agora ter a tua palavra diante de nós, compartilhar e crescer no conhecimento da revelação do Senhor para nós. Te invocamos, Espírito Santo, para que o Senhor esteja aqui nos dando a compreensão daquilo que o Senhor revelou aos nossos irmãos no passado, está registrado aqui, que o entendimento seja fácil aqui nessa turma, Senhor, que todo coração que realmente deseja conhecer a palavra profética, Senhor, que essas pessoas sejam alcançadas e que seja aberto esse caminho para novas revelações, além daquelas que estaremos vendo aqui. É a minha oração e agradecidos, ó Deus, nós te adoramos em nome de Jesus. Amém. O que nós podemos afirmar assim com tranquilidade, baseado nos estudos que já fizemos, que são coisas que ainda hão de acontecer e que estão claramente evidenciadas ou colocadas na Escritura, e nós não temos sombras de dúvidas mais, porque já está bem claro, dentro do que nós já vimos até agora. O que nós podemos falar? Construção do terceiro templo. Isso. Surgimento do anticristo. Sinal da besta. Queria saber se vocês estão percebendo que existem vários sinais antes que o Senhor Jesus volte, que ainda hão de acontecer, e nós precisamos estar prestando atenção neles, viu? E um que nós não colocamos, mas eu quero colocar aqui, ele é especial, vou até colocar ele no asterisco, é o retorno dos judeus para Israel. Esse, de todos os que nós temos visto, é um dos maiores sinais da proximidade da volta de Cristo. Só para ajudar vocês nesse sentido, eu quero que vocês venham comigo no profeta Ezequiel. No profeta Ezequiel tem, a partir do capítulo 36, uma profecia interessantíssima relacionada ao retorno do povo de Israel para a terra de Israel, né, para o mesmo local onde eles foram plantados pelo Senhor, depois dessa dispersão. E vocês vão vendo essa profecia a partir do capítulo 36. No 37 nós temos a visão do Vale dos Ossos Secos, que é exatamente aquele momento que Israel viveu pós Segunda Guerra Mundial. E você vai vendo essa restauração apresentada aí pelo profeta Ezequiel. E no capítulo 38... versículo 8, falando a respeito de uma invasão que vai ocorrer nos últimos dias da terra de Israel. Depois de muitos dias serás visitado, no fim dos anos virás à terra que se recuperou da espada, ao povo que se congregou dentre muitos povos, sobre os montes de Israel, para que sempre estavam desolados. O povo foi tirado de entre muitos povos, e todos eles habitarão seguro. 16 agora. E subirás contra o meu povo de Israel como nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, perante elas. E dentro do contexto desses capítulos, você vai encontrar as nações que hoje estão até certo ponto aliançadas, que é Rússia. Você tem o nome delas aí, pelos patriarcas dessas nações. Você não vai ver aqui escrito, a não ser no caso da Pérsia, né? Você não vai ver o nome da nação, porque naquela época ainda não tinha, mas o nome do patriarca desses povos. Você vai encontrar isso aí no capítulo 38 mesmo. Aqui no versículo 5. Primeiro ele está falando sobre Gog e Magog. Verso 2, filho do homem, volte o teu rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, de Meseque e de Tubal. Meseque e Tubal, vocês já podem aí, observando, são nomes que encontramos no capítulo 10 de Gênesis, são os patriarcas desses
grupos aqui, tá? Que hoje estão localizados exatamente naquela região da Rússia, exatamente ao extremo norte de Israel, e depois vem aqui persas, verso 5, etíopes e Pute com eles. Persas é o Irã, etíope é a África Negra, mais baseado mesmo no país ali, da Etiópia. Pute é a Líbia hoje, tá? Gomer e suas tropas, verso 8, e Togarma pega a Turquia e parte ali da Alemanha, por ali. Então são povos que, se você vai andando, acompanhando por onde esses patriarcas, né, se estabeleceram e essas famílias foram estabelecidas, você verá que hoje exatamente são os locais que têm uma política ou uma conduta antagônica a Israel ali no Oriente Médio. Então, estou falando isso para vocês, mostrando que não somente o fato de Israel estar outra vez restaurado em cima dos antigos montes ali, né, de Israel, como nação, e aqui no versículo 36 nós vimos que isso acontece nos últimos dias, versículo 16, desculpe, e tem mais um verso que eu não acertei nele aqui, mas dentro desse contexto vocês vão encontrar falando que essa restauração de Israel como nação acontece exatamente nos últimos dias, tá? Então, e por isso que eu estou colocando, esse retorno dos judeus a Israel é um sinal fortíssimo de que nós estamos dentro dos últimos dias, porque isso tudo está literalmente colocado aqui nesse texto, do capítulo 36 até o 39 de Ezequiel. Bom, eu disse a vocês que nós faríamos uma recapitulação rápida aqui. Eu estou lembrando que estamos caminhando em linhas proféticas, né, das nações, dos judeus, e hoje nós vamos estar colocando aquele terceiro povo, que é o povo, que é a igreja, que só aparece no Novo Testamento. Só relembrando vocês, eu vou colocar aqui um ponto, que é o ponto principal da profecia, esse quadradinho aqui eu vou chamar retorno de Cristo. Haverá um momento onde estará convergindo essas duas linhas proféticas aqui, como eu já coloquei para vocês, as nações, de uma forma geral, gentílicas, né, e o povo de Israel, ou a nação de Israel. Profeticamente nós as encontramos aqui, chegando neste momento no retorno de Cristo, e a partir desse retorno de Cristo começa então o reino milenar, que é o reino prometido em que o filho de Davi, o Cristo, estará reinando. Estas nações e Israel vão chegar nesse momento, eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e muita glória, como Jesus disse quando ele foi preso, né, para ali as autoridades, que ele realmente era o Messias. E nós vimos que neste momento final aqui, a profecia ela é bem enfática, porque nos fala a respeito por parte das nações, de um império, o último império, fala-nos a respeito da besta, fala-nos a respeito de 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, que será o tempo final desse governo. Do lado aqui de Israel, nós vamos encontrar aquela aliança de 7 anos, que completa os 490 anos proféticos, que são as 70 semanas de Daniel. Então, Israel estará vivendo o seu último momento, o império da besta vai estar aqui já manifestado na terra, e o que nós vamos ver é que tanto este império quanto Israel vão ver ou presenciar a vinda do Messias, a vinda de Jesus, né? E ele estará destruindo a besta, salvando o povo judeu da destruição completa, e estabelecendo o seu reino na terra. Ficou claro aí? Então, estas foram as coisas que nós apresentamos para vocês. Agora, eu vou... vocês lembram aí da pedra também que bateu na estátua, no pé?
É isso tudo aqui. Agora nós vamos mudar um pouquinho só esse desenho e vamos mostrar uma outra coisa, que é o terceiro povo que apareceu e que nós precisamos falar sobre eles agora, que é a igreja. A igreja não está presente neste momento em que Israel está vivendo esses últimos 7 anos, em que a besta está dominando o mundo inteiro, aquele período chamado período da grande tribulação. A profecia a respeito das nações, a profecia a respeito de Israel no Antigo Testamento não contempla a igreja. Mas quando nós estávamos estudando as nações, nós vimos que o quarto animal, que era o Império Romano, ele tinha 2 estágios, né? Na imagem de Daniel, de Nabucodonosor, que Daniel interpretou, eram as pernas e os pés. Nos pés já estava misturado, não era só o ferro, era o ferro e o barro. As pernas significavam o Império Romano, né? No animal, o quarto animal, você vê que representa o Império Romano, que na cabeça daquele animal um fato estranho ocorre. 10 chifres estão ali e 3 caem e um aparece. Então, essa parte da cabeça do animal e esta parte dos pés da estátua é referente a esse último império que vai surgir e que ainda não surgiu. Mas a profecia do Antigo Testamento ela é linear, ela não contempla esse parênteses histórico que nós vemos claramente, tá? Que quando estudamos a história de Israel, profética de Israel, aparece nos 490 anos, isso é, nas 70 semanas. Por quê? Porque nós temos um registro histórico do tempo em que saiu a ordem para reconstruir Jerusalém, até o momento em que Jesus foi para a cruz, o Messias, o ungido. Está lá, 7 semanas, 62 semanas e mais 1 semana, estão lembrados? Então nós temos ali claramente, do princípio até a 69ª semana, nós temos historicamente já cumprido. Mas nós não temos esta última semana, que são esses últimos 7 anos. Vocês estão me entendendo aqui? Nós já passamos por isso, eu estou só relembrando. Então, o Messias é retirado. Pronto, já tinham se passado 483 anos da profecia, só faltavam 7. E esses 7 não se cumpriram. E eu expliquei a vocês, se não expliquei, vou explicar, que entrou um período novo, que os próprios discípulos não tinham entendimento claro dele. Foi aquele momento quando Jesus estava voltando para a cruz, ou melhor, para o céu, para a cruz não, no céu, ele despedindo dos apóstolos. Vamos lá, Lucas. O livro de Lucas e o livro de Atos, eles são contínuos, é o mesmo autor. No capítulo 24, versículo 36. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Esse é Jesus ressurreto. Tá? Muito importante isso. Jesus não era um espírito que apareceu no meio deles, não. Era um corpo mesmo. E ele não bateu na porta para eles atenderem, ele simplesmente apareceu. Então é bom vocês gravarem essa figura de Jesus ressurreto, por quê? Porque ele é a primícia dos que dormem, primeiro que ressuscitou dessa maneira. Tá? Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não acreditarem eles ainda por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Come também. Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Então Jesus passa a explicar para eles o que realmente os profetas tinham dito a respeito dele.
E então, continuando aí, versículo 46. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia, erguendo as mãos os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Um detalhe interessantíssimo desse momento que Lucas continua, agora em Atos, vocês vão ver, falando sobre essa hora em que Jesus despede dos discípulos. Versículo 6. Atos capítulo 1, versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, com Jesus ali, no monte mesmo: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas vós recebereis o poder de Deus, do Espírito Santo, ao descer ele sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem os encobriu seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, porque estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Então, quero que vocês mexam aí na organização aqui, dessas coisas que já foram colocadas, e abram espaço para esse novo momento que não era conhecido até então. Que momento é este, gente? É o momento em que o Evangelho sai para as nações. O Evangelho sai para as nações. Na próxima aula nós vamos ter que falar sobre isso, eu já ia falar hoje. Mas não havia essa ideia, esse entendimento. Venham comigo no capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Quando Jesus separa os discípulos, 2 a 2, e diz para que eles estejam indo, às vilas, aldeias, às cidades, anunciando e pregando o reino de Deus, curando os enfermos, expelindo os demônios. Ele fala o seguinte, Mateus 10, versículo 5: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Vocês estão vendo a diferença? Então, qual que é a diferença? Quando Jesus estava com eles aqui no seu ministério, ele falou: vocês vão pregar sobre Israel. Quando ele estava subindo aos céus, ele já falou: agora vocês vão começando de Jerusalém até os confins da terra. Mudou alguma coisa? Claro que mudou. Qual que foi a pergunta anterior que fez Jesus chegar naquele ponto e dar aquela informação? Chegou será agora, Jesus, que vai começar o reino? É agora que o reino prometido de Davi, tu és o descendente de Davi, o Messias vai começar? Jesus falou: não vos compete saber tempo e época que o Pai separou para a sua exclusiva autoridade. Essa exclusiva autoridade de Deus ocultou aquilo que era um mistério e depois foi revelado, e Paulo fala sobre isso de uma maneira muito clara e enfática, nós vamos ver na próxima aula. Este momento em que a plenitude da promessa passa a ser então alcançada. Que promessa é essa? A promessa feita a Abraão.
em ti, no teu descendente, serão benditas todas as nações da terra. Mas, em primeiro lugar, Jesus veio para a casa de Israel. Ele era o prometido, como nós lemos na última aula nossa, no capítulo 1 do Evangelho de Lucas, e veio anunciado por Gabriel como sendo realmente o filho de Davi, e o trono de Davi, seu pai, seria dele, e ele reinaria sobre a casa de Jacó eternamente. Tá certo? Bom, então os discípulos ouviram de Jesus aí uma coisa totalmente nova para eles. E quero relembrar vocês que nos momentos que Jesus estava despedindo deles, ele disse que ele enviaria o Espírito Santo. Antes dele ser preso e morto, ele enviaria o Espírito Santo, e ele tinha muitas coisas ainda para dizer aos discípulos, mas ele não podia falar aquelas coisas ainda, mas o Espírito estaria revelando depois para eles. E Jesus estava fazendo uma referência específica a esse detalhe, que é a igreja. Tá? A igreja, e que estaria sendo composta agora não somente por judeus, mas por gente de todas as tribos, povos, línguas e nações. Este foi um momento que eles não esperavam, os profetas não tinham falado claramente sobre ele, e não havia dentro das profecias, nem das nações, nem das profecias com relação a Israel, mas que nesse momento, quando Jesus volta aos céus, ele abre, vocês fiquem em Jerusalém, vocês vão receber o Espírito Santo, e vai começar um tempo novo. Tá? Eu disse a vocês um tempo atrás a respeito do tempo dos gentios, vocês estão lembrados? Que é o tempo exatamente que Israel fica fora fica dominado pelas nações, que começa no Império Babilônico, quando Jerusalém é destruída por Nabucodonosor, e aí então todo Israel já não está mais com o seu governo próprio, já estão debaixo de outro domínio. Esse tempo dos gentios vai terminar aqui quando o reino do Senhor Jesus quando a pedra bater no pé da estátua, que é exatamente o último domínio que vai ter aqui nesse mundo, o último império. Mas tem outra expressão na Bíblia que chama plenitude dos gentios. Essa é diferente, viu? Vocês vão encontrar ela na Bíblia. Plenitude dos gentios, meus irmãos, tem tudo a ver com o que nós estamos falando agora, com este momento novo que começa. Então, eu quero chamar a atenção de vocês, porque lá no Apocalipse capítulo 10 vai ter isso também, e o tema do Apocalipse, em vários lugares, vai estar mostrando isso. A partir do momento em que Jesus, em que começa o período da igreja, vai haver uma hora em que ele vai terminar, e nós sabemos que é o arrebatamento. Vai haver o arrebatamento da igreja. Ela começa aqui quando Jesus morreu, ressuscitou, enviou os discípulos, fica em Jerusalém. Depois, no capítulo 2 de Atos, tem lá no dia do Pentecostes, o Espírito Santo vem e começa a igreja. Vai chegar um momento em que ela estará plena, no sentido de todos os povos. Terão seus representantes nela. Então, quando nós usamos a palavra plenitude dos gentios, é exatamente esse período todo que se fecha, acaba aqui, no arrebatamento. Entendeu? Ficou pleno, a medida ficou plena. Tem gente de todos os povos, tribos, nações, que foram alcançados a partir desse momento que Jesus fala. Agora, vocês começam em Jerusalém, Judeia, Samaria, e vão até os confins da terra. Vai chegar um número de pessoas que vão completar esse grupo desse povo chamado igreja. Então, essa é a plenitude dos gentios, porque não é só Israel, gente de todos os povos, tribos e nações que serão tirados da terra no arrebatamento para o encontro com Jesus nos ares. O capítulo 7 do livro do Apocalipse fala isso. Diante do trono tem pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações. O capítulo 7, essa multidão do capítulo 7 é a multidão arrebatada. Aquilo ali é o arrebatamento, tá, gente? Foi arrebatado e está na presença do Senhor. Aquela multidão inumerável, que estão diante do trono, segurando palmas nas mãos e adorando ao Senhor. Vai ser uma coisa tremenda, de arrepiar.
vai ter gente de todos os povos, tribos, línguas e nações. Está escrito literalmente isso lá. Isso é a plenitude dos gentios. Tá? Enquanto isso não acontecer, Israel não entra outra vez para completar a sua última semana. Determinante. Tá bem? Bom, então eu quero mostrar isso. Eu estou abrindo aqui o caminho para a próxima aula. Nós vamos então falar sobre esse terceiro povo, que é a igreja. E nós vamos ter um pouquinho de doutrina aqui para vocês entenderem. Vamos andar em Romanos, vamos andar aos Gálatas e vamos trazer esse entendimento do que é realmente essa tal da igreja. Que Jesus Cristo falou en passant, capítulo 16 de Mateus, quando ele está ali reunido e pergunta aos discípulos: quem que vocês dizem que eu sou? Depois de ter perguntado pela multidão, aí Pedro fala: tu és o Filho do Deus vivo. Né? E Jesus fala: foi meu Pai que te revelou. Você não sabia disso, ninguém sabe disso, foi meu Pai que te revelou. Então, a partir desse momento, Jesus fala: tu és Pedro, né? E sobre esta pedra. O que é esta pedra? É o homem dando uma declaração de que ele é o Filho de Deus. Sobre essa declaração do homem, eu estou edificando a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela. Igreja, estão vendo, gente? A gente já falou essa palavra igreja. No capítulo 18, ele vai falar outra vez, na questão da disciplina de algum irmão que tem conflito com o outro. Vai não resolveu, leva uma testemunha, não resolveu, apresenta diante da igreja. E nós vamos ver que a igreja é o conjunto destes que declaram que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que fazem parte desse chamado corpo místico de Cristo, né, sobre a terra, e tem uma parte dele que já está na glória também. Bom, irmãos, nós vamos então falar hoje sobre ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15. Eu quero que vocês entendam uma coisa, e eu tenho afirmado isso com muita ênfase. A ressurreição de Jesus, ela é, eu diria, o ponto central nessa nossa confissão dele como o Filho de Deus, como Salvador e Senhor. Em Romanos nós temos lá aquele texto que fala: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Sem essa convicção na ressurreição de Jesus, não existe nem cristão e nem cristianismo. A questão da ressurreição é algo fortíssimo. Você vai começar a observar isso no princípio ali do livro de Atos. Você vai ver como é contundente a palavra dos discípulos logo ali no princípio, quando eles estão confrontados pelas autoridades. Esse Jesus que vocês crucificaram, ele ressuscitou dentre os mortos, e nós somos testemunhas disso. Quando Paulo começa a ser perseguido, ele fala claramente: eu estou sendo perseguido por causa da ressurreição dos mortos. Quando ele está pregando ali para os gregos no Areópago, ele fala, mas quando ele chega na morte e na ressurreição de Jesus, o pessoal fala: a respeito disso nós vamos te ouvir noutra hora, e vai embora todo mundo. É muito fácil, até certo ponto, você crer em Cristo sem crer que ele ressuscitou dentre os mortos. Só que com isso você anula o fato de que ele é o Filho de Deus e que ele veio fazer uma obra diante do Pai em nosso favor. Então, meus irmãos, quero dizer uma coisa para vocês: a ressurreição precisa ser mais mostrada. Às vezes nós somos muito pacientes com essa ideia de reencarnação que vem embutida em muita coisa, e gente falando que é cristão e que crê em reencarnação. Na Bíblia não existe essa instrução ou essa direção de reencarnação, jamais. Mas ela traz com muita propriedade a questão da ressurreição. O capítulo que nós temos, o texto disso, é o capítulo 15 de 1 Coríntios. Paulo nos fala com detalhes a respeito disso, e nós vamos entrar aqui no capítulo, tá bom? Irmãos, venho lembrar-vos do evangelho que eu vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos
o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Este é o evangelho que nós temos que pregar, irmãos. Ele apareceu a Pedro, que é o Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Quando Paulo escrevia esta carta, a maioria desses 500 irmãos estavam vivos. Era fácil de fazer uma cariação aí, né? Versículo 7, depois ele foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal de todos foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, quando ele estava no caminho de Damasco. Quem és tu? Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Verso 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Ele está falando para a igreja. Como é que tem gente aí em Corinto falando que não tem ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E nós somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, mais uma vez ele afirma, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Não está valendo a pena, é isso que ele está falando, viver a vida cristã se não existe essa expectativa da glória, da ressurreição, que começou em Jesus Cristo. Entendeu, irmãos? Então eu estou querendo realçar bastante isso, porque a gente já toma como certo, Jesus ressuscitou, e às vezes nós pregamos o evangelho sem essa ênfase. Nós precisamos mostrar esse Jesus ressurreto, a nossa convicção na ressurreição, e de que realmente nós vamos ressuscitar dentre os mortos, se passarmos para a vida eterna antes do arrebatamento da igreja. Aqui. Verso 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Essa expressão é muito importante, primícia dos que dormem, Jesus. Por quê? Mas é uma coisa interessante, ele foi o primeiro que ressuscitou. Essa que é a resposta. Ele foi o primeiro que ressuscitou, mas e o Lázaro? E aquele que o Eliseu, que caiu em cima dos ossos de Eliseu e saiu correndo atrás da turma? Ah, o quê? Exatamente. Olha aqui. Jesus foi o primeiro que ressurgiu com este corpo incorruptível. Corpo glorificado, se é que vocês queiram. Ele não tem ninguém que ressuscitou ainda com esse corpo, só ele. Ele é o primeiro que ressuscitou com este corpo que nós vimos aqui. Tem ossos, não é isso? Vocês podem me apalpar, que passa através das paredes, e continua eternamente com esse corpo. Quem? Paulo? Está na presença do Senhor, sem o corpo glorificado. Mas eu quero só pontuar para vocês, porque às vezes depois você fala, mas peraí, tem um punhado de gente que ressuscitou, por que Jesus é primícia? Jesus é a primícia, meus irmãos, exatamente por isso, porque quando ele já ressuscitou com um corpo que ele vai passar a eternidade com ele. O Lázaro ressuscitou, mas morreu de novo.
todos que ressuscitaram, tá, morreram novamente. Eles não ressuscitaram com o corpo glorificado. Jesus é o único e o primeiro que passa por essa transformação. Ele é a primícia dos que dormem. Na verdade, todos vão ressuscitar, todos. E a ressurreição é com um corpo que vai durar eternamente. E os salvos vão estar usufruindo a salvação. Os condenados vão estar sofrendo a condenação neste corpo eterno. Tá? Capítulo 15. Aqui ele vai explicando como que Jesus opera, né? E no sentido de retirar a maldição que entrou através de Adão na raça humana. Versículo 21. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque Deus falou para Adão, o dia que você pecar você vai morrer. Agora em Cristo nós recebemos a ressurreição. Versículo 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, que já aconteceu, tá? Depois os que são de Cristo, quando? A sua vinda. Esta vinda é a vinda para a igreja, não é a vinda para todas as nações, como nós já falamos aqui, não. A igreja, ela fica nesse período de tempo aí, que antecede, ela é arrebatada nesse período de tempo, que antecede a manifestação desses últimos 7 anos de história de Israel. Nós vamos ver aí então. Aqui você já pode entender 2 momentos da ressurreição. Cristo as primícias e os que são de Cristo na sua vinda. Tá? Por isso que eu divido a ressurreição em 3 partes. Primeiro, Cristo. Ele já ressuscitou, primícia dos que dormem. Depois os que são de Cristo. E por fim, os santos da tribulação. Esta é a primeira ressurreição. Cristo, os que são de Cristo no arrebatamento. Vamos ver esse arrebatamento sem desmarcar Coríntios no capítulo 4 de 1 Coríntios. 1 Coríntios não, 1 Tessalonicenses 4:13. Aqui você vai ter que me acompanhar com bastante atenção para você ver o que Paulo está falando que vai acontecer nesse segundo momento da ressurreição. Os que são de Cristo, isso é, na sua vinda, quando Jesus voltar para nós, para a igreja. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, são os irmãos que já morreram, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança, porque acham que morreu, acabou, né? Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Então vamos entender uma coisa aqui. Eu morri, fui para a presença do Senhor, tá? Vocês estão vivinho aqui na terra e Jesus está voltando para arrebatar a igreja. Olha o que está acontecendo. Por quê? Tem santos que já partiram, os que Paulo está falando já dormiram, e tem santos, como Paulo está falando, os vivos, que estão aqui na terra. Chegou o momento do arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja, na verdade, é o ajuntamento da igreja. Os que estão lá com os que estão cá, ajunta todo mundo. Esse momento ocorrerá um fenômeno, tá? Que tem por referência os corpos físicos de cada um de nós, tanto os que já foram para o Senhor, quanto os que estão vivos na terra. A referência é o corpo físico. Os que estão lá com o Senhor, eles não têm o corpo físico lá. O corpo físico dele está onde? Na terra, tá? E nós, se estivermos vivos, não, eu já morri, né? Já estou lá. Então, vocês que estão aqui na terra vão passar por esse fenômeno em vida.
Que fenômeno é esse? Vocês terão os corpos de vocês transformados. E eu venho com Jesus, sem corpo. Mas eu vou lá no cemitério, como é que chama lá? Terra Santa. Ele diz que tem um buraco lá para mim também. Lá no Terra Santa, e vou sair do túmulo. Como Jesus saiu do túmulo, eu vou sair de lá onde eu fui sepultado com um corpo igual ao corpo de Jesus. Ele ajunta, ele sabe, ajunta tudo. Ele conhece os átomos, os prótons do universo inteiro. E o que ocorre? Só terminando aqui essa explicação, porque na leitura a gente embanana depois. Aí então, eu já vou subindo para a presença do Senhor. Aí vocês vêm atrás de mim. Tá bom? E nós vamos ficar tudo junto lá na presença do Senhor. Este é o fenômeno do arrebatamento, e o fenômeno do arrebatamento está ligado com a ressurreição para nós que somos de Cristo. Então, todas as vezes que você fala arrebatamento da igreja, você está falando de ressurreição. Você está falando de primeira ressurreição. Você está falando de segunda fase da primeira ressurreição. Que estão aqui. Vamos entender isso melhor. Apocalipse agora. Capítulo 20, versículo 6. Está escrito aqui: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes a segunda morte, que é a morte eterna, não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quem passa pela primeira ressurreição vai reinar com Jesus 1000 anos. A segunda morte não tem autoridade sobre eles. A morte eterna. Tá? Então, tendo isso em vista, nós vamos começar aqui novamente a mostrar para vocês a primeira parte da primeira ressurreição, que é Jesus, primícia dos que dormem, não arrebatamento os que são de Cristo. E agora nós vamos ver nesse mesmo texto aí a terceira fase da primeira ressurreição. No capítulo 20, Jesus acabou de chegar na terra, gente. Capítulo 19 fala da segunda vinda dele, ele chegando na terra. Versículo 20: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Esse anjo segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, lançou no abismo, tá? Esse abismo não é lago de fogo e enxofre, e nem é Hades, tá? Ele foi para um lugar lá especial. Fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto é necessário que ele seja solto pouco tempo. Mas grampeou lá o Satanás. Verso 4: vi também tronos, nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. E está lá no capítulo 6 de 1 Coríntios, que é exatamente a igreja. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Quem são estes? São os santos da tribulação. São os que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. Viveram, isso é, ressuscitaram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esta então é a terceira fase da primeira ressurreição, porque todos estes aqui, eles vão reinar. Estão dentro da turma que faz parte da primeira ressurreição. Primeira ressurreição, todo mundo é salvo. Tá bom? Todo mundo é salvo. Tem uma segunda ressurreição. Nessa segunda ressurreição, talvez 90% ou 99% é tudo condenado. Que é depois do milênio. Eles, os que estão dentro da primeira ressurreição, é que têm direito a reinar, tá? Que naturalmente eles são direcionados, mas alguns não vão reinar. Aqui você vê o ponto de referência, exatamente os santos da tribulação. Eles, todos vão reinar. Então, venceram a besta, venceram a sua imagem. Agora nós vamos, vocês entenderem isso, agora eu quero mostrar a segunda ressurreição. Versículo 11. Vi um grande trono branco, passou o milênio, agora vem a segunda ressurreição.
Eu saltei aí do 7 até o 10, que é o período do milênio. Agora o versículo 11. Vi um grande trono branco, aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, já ministrei sobre isso aqui. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que neles estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Bom, eu quero só mostrar para vocês que essa turma que está diante desse tribunal aí, ela ressuscita, ela passa também a ter este corpo glorificado, porque neste momento toda a matéria ela desaparece, porque Deus vai criar um novo céu e uma nova terra. Por isso que existe essa multidão aí sem céu e sem terra na presença de Deus, do trono, e quem está nesse trono é Jesus, porque é Ele que foi dado a autoridade de julgar. E a Ele que foi dado também a autoridade sobre os mortos. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. E Jesus já fala para os seus discípulos. Vamos pular lá para o Evangelho de João agora, capítulo 5. Alguma pergunta aí? Vocês entenderam? Primeira e segunda fase. Primeira ressurreição, ressurreição dos salvos. Segunda ressurreição, ressurreição, na sua maioria, são pessoas condenadas. Não é o 100%. Por que não é o 100%? Eu vou responder. Porque existe um período que nós pulamos aqui, que é o período milênio. Esse período do reino de Jesus sobre a terra, eu tenho que explicar ele mesmo para vocês. Tem muita coisa que fala sobre o milênio, principalmente nos profetas. Isaías fala muito, Ezequiel fala, Jeremias fala. Desse período, tanto os profetas maiores como os menores. Desse período glorioso, maravilhoso. Tanto que os discípulos estavam aguardando. Vai começar agora o reino. Israel esperava esse reino, então tem essa expectativa. Esse momento será um momento glorioso por vários motivos. Um deles é que a natureza vai estar fora desse jugo que veio sobre ela por causa do pecado do homem. Tá? Vocês vão ver isso no capítulo 8, lá Paulo falando aos romanos, que a natureza geme, não é isso? E nós também gememos, e ela está aguardando a manifestação dos filhos de Deus, para sair de debaixo desse cativeiro. A manifestação dos filhos de Deus que Paulo está falando é o arrebatamento. É o momento em que nós vamos ter os nossos corpos glorificados, e vai sair de sobre a natureza esse jugo que está pesando sobre ela. Tá? Agora, vocês vão ver que isso acontece no período da tribulação. Essas catástrofes tremendas que vão acontecer na natureza nesse período, irmãos, é exatamente transformando essa terra para o milênio que vai começar. Não haverá doença, não vai ter demônio solto na terra, tá? O diabo vai estar preso. O que mais? A terra vai produzir como ela nunca produziu, porque a maldição faz ela produzir abrolhos, espinhos, e faz com que o homem tenha que suar. A Bíblia diz que quem semeia, quem colhe, vai vir logo depois de quem está semeando. Quer dizer, vai ser muito mais rápido a produtividade. E imagina ainda esse período, as pessoas que, claro, não passaram pela ressurreição ainda, que vão estar nesse corpo normal aqui na terra nesse período, eles vão ter uma vida longa demais, tipo a vida do Matusalém, 969 anos. Entendeu? Vai voltar a viver naquele tempo, como naquele tempo. E a Bíblia diz que quem morrer com 100 anos vai morrer novo. Imagina. Com 100 anos vai morrer novo. O que vai acontecer na terra nesse período desses 1000 anos, nesta condição totalmente alterada, com Jesus reinando, justiça plena com a sua igreja? O julgamento não será o julgamento desses tribunais normais, porque a intenção é que vai ser julgada, não vai nem chegar nos atos, tá? Para ser julgado. Mente de Cristo, nós temos o quê?
a mente de Cristo, com um corpo glorificado, sem a limitação desse corpo corruptível, nós vamos estar governando e reinando o mundo. Vocês lembram que Jesus falou para Pedro o seguinte: na ressurreição, Pedro, na regeneração, vocês que me seguiram aqui, os 12, vocês vão julgar as 12 tribos de Israel. Israel vai estar nas mãos dos discípulos de Jesus, daqueles 12. Com exceção do Judas, que eu não sei se vai ser o Matias ou se vai ser o Paulo. Isso eu deixo você resolver. Ou talvez até um outro, né? Nós não sabemos. Mas o que você entende é que esse período, ele vai ser um período totalmente diferenciado disso que nós conhecemos hoje. Significa que haverá uma multiplicação muito grande de gente na terra. Uma mulher tendo fertilidade 400, 500, 600 anos. Você já imaginaram isso? Imagina que o pessoal não morre, gente. Não morre normal, não morre. Vai ser a terra. E olha, a fartura de alimento. A Bíblia fala que todos esse aparelhamento militar que o homem vai produzir, depois do Armagedon, isso vai ser transformado em maquinário agrícola. Imagina, esses tanques vai virar tudo trator para arrumar terra, entendeu? Esses foguetes vão usar isso para fazer outras coisas, e os aviões, não sei, vai usar toda essa parafernália para destruir, para produzir. Vai para o mesmo lugar que os que morreram antes do milênio e que não participaram da primeira ressurreição foram. Aguardando o período que vai terminar o milênio. Então, eu quero mostrar para vocês, vai ser um período de justiça plena. Tá? Justiça plena. Onde tem justiça tem paz. E onde tem paz tem prosperidade. Viu? Então, presta atenção, o reino de Deus é o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Vai ser um período maravilhoso. Mas depois da segunda, terceira, quarta geração, vocês acham que esse pessoal está lembrando de anticristo, está lembrando de tribulação, está lembrando do Bush, do Sarkozy, não está lembrando de nada, de fome na África, na Etiópia. Vocês estão entendendo, gente? Na quinta, sexta geração, no final desses 1000 anos, Satanás é solto. Estas pessoas, embora tenham todas essas condições maravilhosas, elas ainda têm esse corpo com as suas inclinações. Eles só não têm oportunidade para adulterar, não tem oportunidade para roubar, não tem oportunidade para fazer coisa que não presta. Mas o corpo é esse aqui do Adão caído. Quando o diabo chegar aqui, gente, ele vai arrumar a turma toda atrás dele. Ele vai botar a turma toda atrás dele. Quase toda. Talvez os primeiros, aqueles que entraram nesse período, talvez não, certamente, os que entraram nesse período do milênio, meus irmãos, todos eles são salvos. Porque eles, para entrar no milênio, eles têm que passar num julgamento. E esse julgamento só libera para viver dentro do milênio aqueles que foram fiéis no período da tribulação. Tá? Que foram protetores, que ajudaram os santos que estavam sendo perseguidos nesse período. Esses vão ter o direito de entrar, automaticamente são salvos. Mas os seus filhos, os seus netos, seus bisnetos, seus tataranetos, seus para lá, para neto, a gente não sabe mais. E quando Satanás for solto, ele vai ajuntar. Por isso, respondendo a pergunta do Jorge, nessa segunda ressurreição, a maioria vai estar condenada. Mas um grupinho, pelo menos uma rapinha do tacho. Por isso que o livro da vida precisa ser aberto. É o meu argumento. Porque senão ele nem precisava ser aberto. Tá? O livro da vida é aberto para conferir lá se o nome do fulano está registrado. Entendeu? Entenderam, irmãos? Segunda ressurreição, já passamos por ela. No capítulo, então, 5 do Evangelho de João. Jesus está falando a respeito de ressurreição, meus irmãos. Olha aqui. João 5. Jorge, presta atenção. Você vive uma situação onde você tem que lutar pelo seu testemunho no Senhor. Por que esse pessoal do milênio só comeu o gostoso? Não tem osso para eles hora nenhuma?
Uai, tem que soltar o diabo para ver para que lado você vai. Tem que botar a árvore do conhecimento do bem e do mal para saber para que lado cada um quer ir. Tá? Então, vocês estão aí no capítulo 5 e eu vou começar a ler. Vocês vão ver Jesus trazendo uma revelação tremenda a respeito da ressurreição. Capítulo 5, vou começar do verso 20. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai ninguém julga, mas o Filho confiou todo o julgamento, está vendo? O juízo, o julgamento é Ele que vai fazer, Jesus. A fim de que todos honrem o Filho do modo como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. E não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. E os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Só que na sequência da revelação nós vemos que essas duas ressurreições elas são separadas. É a primeira e a segunda. Está entendendo? Alguns vão ressuscitar para a vida eterna, outros para a condenação. Mas quem dá ordem sou eu. Por isso que Jesus falou para Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Eu tenho autoridade para mandar os mortos sair de dentro dos túmulos. Marta não entendeu direito aquela história, mas é o que começa essa revelação da ressurreição estar na pessoa de Jesus. Autoridade para chamar os mortos. Meus irmãos, quando Jesus começou a trazer essas revelações, os pessoal naquela época só tinha o Antigo Testamento, e no Antigo Testamento não tem essa doutrina clara, a não ser no livro de Daniel, a respeito da ressurreição. Por isso que entre os judeus havia aqueles partidos, uns que criam na ressurreição e outros que não criam na ressurreição. E olha, eles tinham o Antigo Testamento e conheciam o Antigo Testamento de capa a capa, principalmente os 5 primeiros livros. Vamos abrir comigo aqui agora em Mateus. Quem achar primeiro me fala aí, quando Jesus discute com os saduceus sobre a ressurreição. Versículo 23. Olha aqui, naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus que dizem não haver ressurreição. E lhe perguntaram, mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filho, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Tudo bem. Aí eles apresentam para Jesus aquele caso do cara que morreu, deixou mulher sem filhos, aí o irmão dele casou, morreu também, o outro casou, morreu também, eram 7. Que turma! Essa mulher é uma barba azul, né? Aí aconteceu o seguinte, veio a ressurreição. Eles falaram para Jesus, veio a ressurreição. Aí ela vai ser mulher de quem? Desses 4... desses 7, todos 7 casaram com ela. Ela vai ser esposa de qual deles? Olha o que Jesus responde para eles. Versículo 29. Respondeu-lhes Jesus. Olha, Jesus deu uma cacetada pesada neles, gente. Errais, não conhecendo as Escrituras. Olha, tinha mestre lá, mestre da lei, que ensinava o povo, sabia o Pentateuco de cor. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Está vendo como é que Jesus pega pesado na questão da ressurreição? Aí ele vira e continua, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são porém como, não são anjos não, os anjos são conservos, né? Conservos, como nós, mas eles são diferentes da gente, até mesmo quando a gente passar pela ressurreição, eles não passam por ressurreição, viu? Mas seremos como eles, no sentido de que não haverá procriação mais. Agora eu vou saber que você era uma mulher, você vai saber que eu era um homem, no sentido aqui macho e fêmea do mundo, aqui onde nós vivemos, mas não terá nada lá,
E nós vamos ver isso quando falar sobre igreja aqui, que para Deus não tem homem, não tem mulher, não tem grego, não tem judeu, não tem escravo, não tem livre. Todos os que nasceram em Cristo fazem parte de uma raça onde essas coisas não apitam nada. Nós somos novas criaturas, as coisas antigas já passaram, isso que tudo se fez novo. Nós fazemos parte desse grupo especial, um sacerdócio real, um povo, uma raça que Deus criou, é isso, nova. Aleluia. Então aqui está nos falando, Jesus está falando que eles estavam errando porque seremos como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Eles falavam isso 1 milhão de vezes todo dia. E Jesus fala, vocês não estão falando isso? Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. O Isaque, o Abraão, o Jacó, eles estão vivos. No Monte da Transfiguração, quem que desceu lá para conversar com Jesus? Moisés e Elias. Estão vivos. Então, glória a Deus. A Jesus foi dada essa autoridade, nós já vimos, e ele vai mandar sair dos túmulos. Agora vamos para o Antigo Testamento, livro de Daniel, que não era aceito por todos os judeus. Os saduceus não aceitavam os profetas, eles só aceitavam o Pentateuco, os 5 primeiros livros, a lei, chamados livros da lei. Mas Daniel já falava alguma coisa, Isaías também fala, menos ainda, mas Daniel é mais enfático. No capítulo 12 diz o seguinte, quando está falando a respeito dessas coisas que nós já mencionamos aqui. 12. Nesse tempo, isso é no tempo do fim, no tempo de Jesus voltar, né, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, que é um arcanjo, e haverá tempo de angústia, que é o tempo da tribulação, e esse povo aqui é o povo judeu, e vai haver uma tribulação como nunca houve desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Foi o que Jesus disse lá no Evangelho de João. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como as estrelas, como o fulgor do firmamento, né? E os que a muitos conduzirem a justiça como as estrelas, sempre e eternamente. Isso após a ressurreição. Então, irmãos, nós temos aqui esse ensino bem consistente da palavra de Deus, e à medida que nós vamos caminhando para dentro do Apocalipse, ele vai ampliando essa ressurreição de uns que vão... Primeiro, a ressurreição de todos. Segundo, que essa ressurreição é a ressurreição de justos e de injustos. As de justos, divididas em 3 partes. Primeiro, Jesus. Segundo, o arrebatamento da igreja, os que são de Cristo. E depois, quando Jesus chega na terra, a ressurreição dos santos da tribulação. Todos esses fazem parte da primeira ressurreição. E a segunda ressurreição é depois do milênio, no tribunal do trono branco. Aí então ressuscitam estes que na maioria são realmente pessoas condenadas porque seguiram a Satanás no final do milênio. Eu quero dizer para vocês, e essa pergunta da irmã está chegando nisso, todas as pessoas que morrem hoje sem Cristo, tá? Todas, da história toda para trás, que morreram sem salvação, elas só vão ressuscitar lá no trono branco, junto com os do milênio, junto com essas gerações do milênio. Eles vão ressuscitar só lá, na segunda ressurreição. Entendeu? A primeira ressurreição, ela pega todas as pessoas que são do Senhor, que converteram, elas já vão estar com Cristo. Os que morrem nesse período aqui, que não tem Cristo, eles ficam lá guardadinhos, não ressuscita aqui não. Não ressuscita na segunda fase nem na primeira fase. Eles continuam no lugar que é um lugar de tormento. Ficam esperando. Esse lugar chama Hades. Todas as pessoas, repetindo, que morrem sem Cristo só ressuscitam depois do milênio no trono branco. Todas as pessoas que têm o Senhor, que morreram em Cristo, vão fazer parte da primeira ressurreição e vão reinar com Cristo durante o milênio. Voltando lá para o capítulo 15.
Nas Bíblias mais antigas está escrito assim um subtítulo que não tem nada a ver com a Bíblia diretamente, o texto bíblico, tá? Estava escrito lá, parábola do rico e do Lázaro. O texto não fala que é parábola. Versículo 19. Havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia certo homem rico. Jesus não está dizendo que isso é uma parábola, que é uma história que ele inventou. Ele já está dizendo diretamente que havia, né? Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abrão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tão pouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Pesado isso, gente. Jesus falou: havia um rico e havia um mendigo. Todos os dois morrem. Um está num lugar de gozo e um de consolo, e o outro está num lugar de tormento. O lugar de gozo é chamado seio de Abrão, e o lugar de tormento, inferno. No Antigo Testamento, no hebraico, nós temos a palavra Sheol, que significa o lugar onde os mortos estão, ou para onde os mortos vão. Como eu disse a vocês, no Antigo Testamento não tinha ideia da ressurreição como nós temos aqui no Novo. Aqui no Novo Testamento nós estamos vendo então o lugar dos mortos, um lado bom e um lado ruim. O lado bom, o seio de Abraão; o lado ruim, o inferno. Isso é o Hades, tá? Lugar dos mortos, o mesmo Sheol do Antigo Testamento, a palavra Sheol. Jonas fala isso, que foi lá no Sheol, né, na barriga do grande peixe. Alguns pensam, o quê? O Sheol é o lugar dos mortos. Você racha ele no meio, um abismo que você viu aí, um não passa para um lado, nem do lado de lá, nem para o lado de cá, tá? Jesus fala que o sinal que seria dado para aquela geração que queria que ele fizesse um milagre seria o sinal de Jonas. 3 dias lá no seio da terra, assim como Jonas 3 dias na barriga do grande peixe. Por isso existe um argumento muito forte que Jonas morreu mesmo no bucho do peixe e ressuscitou quando ele foi vomitado para fora da terra. Mas isso é um outro assunto. Eu só estou dizendo isso porque ele menciona essa expressão Sheol. Eu disse no Sheol quando ele está falando, lá embaixo, no lugar dos mortos, realmente. Bom, então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: o Sheol é o lugar onde as pessoas estão aguardando a ressurreição, que nós já passamos a ter o conhecimento dela. Que tem gente que vai ser salvo quando acontecer a ressurreição, isso vai para um lugar permanente de gozo com Deus, e os que vão para a condenação, um lugar permanente de tormento. Lá no finalzinho de tudo, lá no novo céu, na nova terra, e quando for lançado no lago de fogo e enxofre, tá bom? Espera aí, gente. Sheol não é lugar de tormento nem de gozo, é o lugar dos mortos.
É isso que eu estou falando. Quando a gente fala Hades, Hades é a mesma coisa do Sheol, é o lugar dos mortos. Todos os mortos aguardam a ressurreição. Então, quando fala Sheol ou fala Hades, é um lugar que não é o definitivo ainda. Então, toma a ressurreição por referência. Todos os que morrem vão para o Hades, tá? Ou Sheol. Hades ou Sheol. Lugar onde ficam os mortos antes da ressurreição. Só que este lugar tem uma parte boa, onde o mendigo foi, chamado Seio de Abraão, e também paraíso, viu? Onde há gozo, já é um lugar abençoado. O outro lado do Hades é o lugar dos perdidos, do rico, onde o rico está naquele tormento todo. Mas também está aguardando a ressurreição. Os que estão no lado bom do Hades estão aguardando a primeira ressurreição. Os que estão no lado ruim do Hades estão aguardando a segunda ressurreição. Ficou claro isso? O lugar bom chama Seio de Abraão, chama paraíso, igual você mesmo falou, Jesus dizendo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Onde é que é? É no Hades. Mas é um Hades, o lado do Hades que é o Seio de Abraão, lugar bom. Tá? Agora, outra coisa que vocês precisam entender: inferno não é lago de fogo e enxofre. O lago de fogo e enxofre é depois da ressurreição. É o tal do infernal. Já é o estado definitivo. Já passou pela ressurreição, já foi julgado no tribunal do trono branco e foi para a condenação eterna, que é a segunda morte, tá? Que se chama lago de fogo e enxofre. O choro e ranger de dentes, vamos ficar colocando mais claro, é para aquelas pessoas que não participam, embora salvos, do milênio. Não vão reinar com Jesus. Mas de acordo com o contexto, a minha forma de entender é a seguinte: é difícil a gente perceber isso. Talvez um adolescente sabe exatamente o que seja isso. Ter expectativa de um momento, de uma festa, de uma hora, de um glamour muito grande, tá? E vive em função daquilo, e na hora exata ele não participa daquilo. É uma frustração que pega lá nos ossos da pessoa. É isso que é o não participar do milênio. É isso que é o não participar de alguma coisa que era certa, que era garantida. Você tinha tudo para viver aquilo, e você, por simples relaxamento, por não confiar, por não perseverar na presença do Senhor, você abre mão de um galardão muito grande. Olha o capítulo 10 do livro de Hebreus, fala isso. Vocês vieram muito bem, até aqui vocês estão indo muito bem. Agora, se vocês largar de mão, olha, gente, o que vocês vão jogar fora? É esse o argumento do escritor de Hebreus, e ele fala: nós não somos dos que retrocedem para a perdição, nós somos daqueles que perseveram até o final. Viu? Vocês já ganharam muita obra. Vocês chegaram a ser perseguidos por causa de Cristo, já sofreram por causa daqueles que estavam ali sendo perseguidos também, e agora vocês vão esmorecer, abrir mão, entendeu? Ser fiel até a morte, eu vou te dar a coroa da vida. É o que nós vamos ver no Apocalipse com relação à igreja. Existe um chamado ao vencedor. Vida cristã tem princípio, meio e fim. O princípio é ótimo, o meio é triste, o final é glorioso. É triste que você tem que realmente andar nas pegadas de Jesus. Jesus falou: vocês vão ter aflição. Não tem como, não. Não sei. Eu só sei que eles vão ter, como o rico tinha, a visão do Lázaro no lugar bom. Isso ele vai ter, eles vão ter. Da mesma forma, ele vai ver o outro lá numa situação muito boa, e ele sem aquilo. Não que ele está no fogo, no inferno, entendeu? Ele não, é aquele negócio, ele correu e não ganhou o primeiro lugar. Ele não subiu no pódio, largou no meio do caminho. Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 15, e vamos terminar. Vamos no versículo 29.
De outra maneira que farão os que batizam por causa dos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Eu vou explicar isso aqui para vocês. Paulo está argumentando com irmãos em Corinto que diziam que não havia ressurreição, e ele está quebrando esse argumento completamente. Agora, acontece que lá ele não está aqui nesse texto confirmando ou dizendo que esse batismo pelos mortos deva ser feito. Não existe nada na Bíblia, nas Escrituras, que nos indicam isso. Os mormons batizam pelos mortos baseado nesse versículo. Tá? O cara morreu, foi embora, mas não foi batizado. Aí pega um outro aqui e batiza ele no lugar do outro. Entendeu? Então, fazia-se isso também em Corinto. Paulo não está falando que está certo nem que está errado. Paulo está usando o argumento deles contra eles. Ele está falando o seguinte: então para que vocês batizam pelos mortos? Para quê? Se eles não vão ressuscitar. Então continua. E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia eu morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos a sobriedade como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. 35. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? Em que corpo vêm? Tem um corpo. Insensato. O que semeais não nasce sem primeiro não morrer. E quando semeais, não semeais o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo como lhe aprovidar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves, dos peixes. Também há corpos celestiais, corpos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. Pois assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se na desonra, na fraqueza, ressuscita na glória. Semeia-se na fraqueza, ressuscita no poder. Semeia-se natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois é que vem o espiritual. O primeiro homem, formado da terra e terreno, o segundo é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. Terminando agora. Isto vos afirmo, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Olha aí o arrebatamento junto com a ressurreição. Todos serão transformados, mas quem estiver vivo na época do arrebatamento não vai passar pela morte física. 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, viu, Claudinha, o vosso trabalho não é vão. Amém. Terminamos a exposição aqui da ressurreição. Bom, irmãos, nós temos ainda 15 minutos. Eu quero continuar agora abrindo o caminho para a igreja, porque isso já vai nos adiantando. Mateus capítulo 16. Eu já mencionei para vocês esse momento. Jesus
faz essa referência, a primeira referência aí à igreja, no versículo 18. Dizendo a Pedro: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Capítulo 18, versículo 17. E se não os atender, dize-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. O que é a igreja? A palavra já tem uma explicação. No grego, que é a eclésia, né, significa tirar para fora. O que é a igreja? São aqueles que foram tirados para fora do mundo, para fora do sistema, e compõem esse grupo de pessoas que reconhecem em Jesus essa divindade, como Filho de Deus que Ele é, e essas pessoas então têm essa declaração, não só de lábios, mas também de coração: tu és o Filho do Deus vivo. Todos os que têm essa convicção são estas pessoas tiradas para fora do sistema e passam a compor um grupo que é a igreja, chamada igreja. No Novo Testamento existem várias figuras para ela, para a igreja. Ela é trazida como corpo de Cristo, do qual Jesus é o cabeça. Ela é mostrada como um edifício cuja pedra angular, que sustenta, né, a construção, é a pessoa de Jesus, e também como noiva. Jesus, o noivo, e este grupo de pessoas é a noiva. Você vai encontrar todas essas figuras mostrando a igreja no Novo Testamento. Só que os discípulos não tinham ideia direito que fosse realmente isto. Eles tinham ideia do povo de Israel, nação de Israel, como eu já falei para vocês. Eles não entendiam igreja. Mas, a partir do momento que Jesus foi caminhando com eles, capítulo 13 agora do Evangelho de João, Jesus fecha esse assunto já trazendo a doutrina. Eu preciso explicar isso para vocês, porque existem vários discursos de Jesus, ou pregações de Jesus nos evangelhos, e quando você encontra, a partir do capítulo 13 do Evangelho de João, o que Jesus fala, é um pouco diferente dessas mensagens anteriores que ele traz. A partir do capítulo 13, Jesus está com seus discípulos um pouquinho antes de ser preso. Dali, daquele lugar, sairia Judas, que ia buscar o pessoal para traí-lo. E foi traí-lo, para buscar o pessoal para prendê-lo. Tá? Ali ele dá as últimas recomendações para os seus discípulos e começa dizendo o seguinte: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então começa aquele momento que Jesus lava os pés dos discípulos, que Jesus estabelece a ceia com eles e fala que ele está agora, que aquela ceia era a aliança no sangue dele, a nova aliança no seu sangue. E dali para frente acontece o seu sacrifício e passa então o entendimento a ser completo, que esse grupo, ele é, na verdade, justificado, esse grupo que crê em Jesus e declara que ele é o Filho de Deus, eles são justificados por este sangue que é derramado, o sangue de um justo, no nosso lugar. Então, Paulo explica que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Essa é a salvação, tá? Jesus então entra na nossa vida e, crendo nele, nós temos os nossos pecados perdoados e somos então transformados em filhos de Deus. Evangelho de João capítulo 1 verso 12: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa é a igreja, tá? Capítulo 3 da primeira carta de João, João fala isso também. Vede que grande amor o Pai nos tem concedido ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. E ainda tem coisa maior ainda que será revelada a nosso respeito. Então, gente, este grupo é chamado igreja. Só que é chamado também de mistério. Por quê? Porque não foi revelado antes. Mas agora passou a ser conhecido esse grupo especial. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Esse eu falo demais, vocês já decoraram, de tanto me ouvir falar.
o que diz a nosso respeito aí? Isso mesmo, vós sois raça, uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Igreja, esses que Ele tirou para fora, para Ele, seus escolhidos de Deus, aqueles que ouvindo creem, eles são transformados em filhos de Deus. Amém? Agora, irmãos, vocês lembram que nós só falávamos de nações em Israel. Só nação Israel. De uma hora para outra aparece um outro povo, igreja. E quem são estes? São aqueles que creem, tanto de Israel quanto dos gentios, que Jesus falou. Agora, vocês vão para o mundo inteiro. Então agora, irmãos, um judeu que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele entrou para dentro da igreja. Tá? Um gentio que crê que Jesus é o Filho de Deus, ele também entrou para dentro da igreja. Faz parte desse povo, onde não tem judeu, não tem gentio, não tem escravo, não tem livre, não tem mulher, não tem homem. Gálatas 3, versículo 26 em diante. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Batizar é imergir, é afundar, tá? Tantos aqueles que foram introduzidos, mergulhados em Cristo. Isso, o símbolo disso é o batismo. Capítulo 6 de Romanos fala que na morte pelo batismo. Quando você está entrando na água, você está dizendo, estou morrendo. Quando você sai da água, eu estou ressuscitando. É esse que é o testemunho, né, que manifesta visivelmente essa transformação interior que acontece com os que creem. Portanto, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Ficou claro isso aí? Eu já estou indo lá no ponto final para não evitar muita discussão em cima disso. Mas eu tenho que ir para Efésios. Efésios, Paulo, que foi o apóstolo dos gentios, ele teve da parte de Deus uma revelação muito forte com relação a isso. Até quando a gente vai a Israel, eu gasto uma manhã lá para explicar isso para o pessoal lá em Jope, lá na casa do seu irmão curtidor. Pelo menos foi em Jope, foi exatamente naquele lugar que Pedro teve a visão do lençol. Foi quando Deus começou, o Espírito Santo começou a desconectar a igreja de Jerusalém, ou a igreja ali, né, judia, né, no caso, dessa tradição e daquela ideia de que o evangelho só tinha expressão dentro do judaísmo ou dentro do povo de Israel. Então Pedro sai dali e vai pregar para um gentio, Cornélio, né, cheio de dificuldade ainda, mas o Espírito Santo deu a ele a revelação, fala para ele, vai com esses homens. E lá quando Pedro está começando a pregar assim meio desconfiado, o Espírito Santo interrompe a pregação dele e enche aquele pessoal todo do Espírito, como aconteceu em Pentecostes. Aí ele fica todo assim, gente, que absurdo, até os gentios estão sendo batizados com o Espírito Santo, até gentio. É óbvio, já era para estar acontecendo aquilo há muito tempo. Viu? Porque agora o evangelho é na formação dessa igreja, e a pregação vai formando essa igreja durante esse período dos gentios, que nós vamos chamando, até chegar à plenitude. Lembra lá a plenitude dos gentios? Até que todas as nações estejam alcançadas, e então virá o fim, como Jesus falou. Então no capítulo 2 do livro de Efésios, Paulo começa a explicar para os irmãos em Éfeso, que foi uma igreja muito abençoada, viu, gente? E muito ministrada em termos assim da palavra de Deus, esse mistério. Capítulo 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne,
chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, que são os judeus. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus do mundo. Mas agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos, judeu e gentio, fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, que são as leis lá da Torá, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Criasse um novo homem, fazendo a paz. Então, meu irmão, agora não é judeu e nem é gentio, agora é igreja. Tá? E eu quero deixar isso bem claro para vocês. Está havendo um ressurgimento, um avivamento por causa dos fins dos tempos, do Estado de Israel, do povo de Israel, nação de Israel. Mas não pule para lá pensando que agora as coisas acontecem da parte de Deus a Israel. Não. Reino de Deus na terra não é Israel. O reino de Deus na terra é a igreja. Ficou claro isso, irmãos? Vamos acompanhar tudo isso que Deus está fazendo na nação. Muitos estão se convertendo, e quando eles se convertem, eles fazem parte da igreja. Viu? Presta atenção. Assim como Paulo, como Pedro, como Filipe, como Tiago. Bom, irmãos, vamos então observando que Deus cria um novo homem. Esse pessoal que faz parte da igreja é uma nova criação de Deus. E a igreja vem exatamente aí nesse intervalo, né? Ou nesse parênteses, que vem na profecia falando das nações e também de Israel, e que sai da terra antes de completar novamente a história de Israel nos últimos 7 anos, como já foi visto aqui. Então vamos ao verso 16. E reconciliou ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Verso 17. E vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas sois concidadãos dos santos. Vocês são da família de Deus. Você está falando para gentio, hein? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele Jesus Cristo a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Aleluia! Verso capítulo 3 que eu vou ler ainda. Vamos terminar agora, mas me acompanhe. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios, porque ele saiu para pregar para os gentios e os judeus não gostavam disso não. E se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, que é a igreja, conforme escrevi há pouco, resumidamente, nós já saímos aí do capítulo 2, onde ele explica isso, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações, olha o que eu já falei para vocês, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, nem lá no Antigo Testamento, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A saber, esse é que é o mistério, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e
potestades nos lugares celestiais, não é nem aqui na terra, hein? Nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisto está a vossa glória. Amém? Vocês estão entendendo o que é a igreja agora, gente? Dos dois ele fez um. De dentro de Israel, os que creram fazem parte agora deste povo, que é a nova criatura. Dentre os gentios ele tirou esses também que creem, é a eclésia, é os que ele tira para fora e formam esse novo povo que é a igreja do Senhor Jesus. Amém, amém.